Olá, começa agora mais um programa Práticas Socioculturais. Hoje vamos falar sobre questões ligadas à reprodução socioeconômica de uma comunidade quilombola. Para conversar comigo sobre este estudo, estão aqui no estúdio da Unicruz TV, então, a Sinara Dornelles Machado, ela que é mestre em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social e é responsável pela pesquisa, e também a orientadora dela, a professora Cláudia Maria Prudêncio. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, eu começo te perguntando, Sinara, onde fica esta comunidade que foi estudada? Então, a comunidade que nós estudamos, ela fica localizada no Salto do Jacuí, né, no interior do Salto do Jacuí. É comunidade quilombola de Júlio Borges e fica aproximadamente uns 20 quilômetros do Salto do Jacuí. E qual foi o motivo que levou você a fazer desta comunidade, então, o objetivo de estudo? Bom, eu realizava um trabalho já através da Caritas, né, que era o local que eu trabalhava, com essa comunidade e outras comunidades da região, né, e ao me deparar com essa comunidade, ao ir lá fazer uma visita para verificar se teria possibilidade de realizar um projeto social com essa comunidade, eu vi uma certa precariedade, várias necessidades dessa comunidade. E, ao mesmo tempo, me interessou estudar ela, como que eles viviam, aprofundar o conhecimento em relação a essa comunidade. E acabou que eu ingressei aqui no mestrado da universidade, né? Então, eu já tinha em mente que eu queria realizar o estudo com essa comunidade. E com a professora Cláudia, então, nós acabamos construindo, então, essa ideia, né, também muito nova, tanto para mim quanto para ela, eu acredito, né, professora? Que nós tivemos que ir atrás de muitas informações também. Mas, a partir daí, então, surgiu, então, a possibilidade de realizar o estudo com eles. Claro que nós passamos por um processo também de ter que buscar a autorização, né, ética para nós poder realizar essa pesquisa, porque como se tratava de comunidades quilombolas, existe toda uma regulamentação para estudar essas comunidades, porque elas são protegidas por lei, né? Então não basta tu ir lá, requisitar dados, ver como eles vivem e não dar nenhum retorno para essa comunidade, né? Então tem que ter essa autorização. Então nós buscamos junto ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa a autorização para realizar essa pesquisa, que aliás não foi tão fácil, né, professora? É uma obrigação, né, do mestrado ter essa aprovação dentro do Comitê de Ética, e nós vai mais além, né, vai pelo CONEP. Sim. Então isso demorou em torno de 6 meses para a gente conseguir toda essa autorização para iniciar a pesquisa. Mas o mais importante aí dentro do mestrado é que esse trabalho da Sinara, ele veio trazer talvez uma visibilidade maior e uma voz também a essa comunidade quilombola que o Alto Jacuí, por ser uma região tradicionalmente agrícola, não tem sido uma discussão tão frequente dentro da região. O grupo de comunidades quilombolas hoje no Brasil, em torno de 3.000 comunidades hoje existentes no Brasil, são comunidades de pessoas predominantemente negras, né, que vivem tanto no meio rural quanto no meio urbano, que assim se autodefine, né, pela sua relação com a terra, pela questão política, pela questão cultural. E isso aqui na região do Alto Jacuí, não, como eu já disse, né, não tem sido uma discussão tão histórica e tão frequente. E a gente, a partir da discussão que a Sinara trouxe à tona, a gente conseguiu também verificar que existem outras comunidades se organizando, comunidades quilombolas se organizadas aqui na região, além da Júlio Borges, né, aqui nos municípios vizinhos aqui da região. E esse estudo, então, veio contribuir para discutir, bom, afinal de contas, estamos numa região estritamente agrícola, um modelo de desenvolvimento voltado aí para insumos tecnológicos, né, de ponta, na maioria das vezes, onde nós temos, a priori, uma produção de grãos em alta escala, né, e a agricultura familiar, da mesma forma, produtora de leite, produtora de grãos também, e os quilombolas e os jesuítas,
né? E o grupo aí formado no início aqui dessa nossa formação por indígenas da mesma forma, e também a gente tem aqui uma discussão muito forte com os assentamentos, né? E esse grupo de quilombolas, a gente gostaria de saber, bom, como se reproduz então econômica, socialmente, essa população nesse contexto de desenvolvimento agrícola da região, né? Como eles estão assim constituídos aqui na região. E esse foi exatamente o trabalho no qual a Sinara e eu nos propomos a fazer, a pesquisar, né, dentro desse contexto de desenvolvimento agrícola regional, como se reproduzem estrategicamente social e economicamente esse grupo de quilombolas aí da Júlio Borges. E quanto tempo durou todo esse levantamento desses dados, essa pesquisa? Bom, eu acho que contribuiu um pouco, que eu já tinha algum conhecimento da comunidade. Isso com certeza ajudou, porque eu acho que numa pesquisa, tu simplesmente determinar, eu vou num período lá e vou coletar os dados, né? Então, eu já tinha um conhecimento prévio da comunidade, mas a pesquisa de campo mesmo, né, com os instrumentos, foi de outubro a dezembro de 2015. Então, no que se refere a essa reprodução social e econômica desta comunidade quilombola, o que é possível pontuar? Bom, em relação a como vivem essa comunidade, né, eu acho que é importante dizer que eles, até 2015, né, até 2014, né, eles viviam numa área de 12 hectares, né, e num formato de agrovila, ou seja, casas perto uma da outra, mas que com produção, pequenas produções, né, hortas, animais, pequenos animais também. E a partir do final de 2014, eles receberam uma área, né, de 211 hectares. Ou seja, eles tiveram, então, a oportunidade de expandir, de viver outras coisas além daquilo que eles viviam, né? E muitos optaram por permanecer no local, né, na agrovila, e outros foram para a área nova, como eles dizem. E a nossa pesquisa, eu acho que o dado mais importante, que eu já sintetizo aqui, é que essa comunidade, eles são, então, descendentes, né, de escravos, e eles trazem, na sua maneira de plantar, né, esse contato com a terra, que é onde eles mostram para os seus filhos, para os seus netos, a forma que eles já tinham lá, eles tentam reproduzir, né, para os seus familiares, e a grande produção deles é o quê? A mandioca, né, o milho, o feijão, entre outros cultivos, né? E isso é o que está enraizado naquela comunidade, em todas as famílias. Todos se declararam agricultores, né? Eu acho que isso também é importante. Não teve nenhum que disse, não, eu não sou agricultor, né? Todos disseram que são agricultores, que têm o conhecimento das práticas já dos seus ancestrais, de outras pessoas que foram repassando para eles. E é justamente isso também que nos trouxe, nos chamou a atenção. E também depois, no próprio vídeo que a gente produziu, poderá ser visto isso, né? Hábitos manuais de plantio, né? As mulheres vão para a lavoura e elas fazem o plantio manual muitas vezes. Utilizam ferramentas manuais também, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vê que está enraizado isso lá na comunidade, nos deparamos também, a partir do recebimento dessa nova área, a introdução do cultivo da soja, né, na comunidade. Então, são 35 famílias que nós entrevistamos. 11 dessas famílias implantaram, né, dentro das suas práticas, o cultivo da soja. E isso para nós representou que há uma certa fragilidade da comunidade e também uma tendência de eles estarem seguindo o que a professora falou, né, o modelo que é praticado no entorno deles, que é a realidade do Alto Jacuí, né? Eu acho que a professora pode me ajudar um pouco. A gente tem uma discussão quando a gente fez essa proposta de trabalhar a reprodução social e econômica, mas sempre tendo como pano de fundo que não é só isso. Numa comunidade quilombola, a gente tem que entender que existe toda uma outra discussão por trás. A questão da religiosidade deles, a questão cultural, o apego à terra, né? Então, são questões que ali a gente verificou que não poderia só trabalhar a questão social e econômica, né? Tem todo outro contexto que faz parte e que interfere de alguma maneira no modo de agir, de conviver dessa comunidade.
E a gente percebeu ali que, conforme a Sinara falou, que além da produção agrícola que eles trabalham, e essa nova área aí agora com a produção de soja, eles também têm atividades pluriativas dentro da comunidade. Então, hoje, eles trabalham na região ali com mão de obra, né? Mão de obra para culturas bem complicadas, como a cultura do fumo, por exemplo. Então, hoje eles trabalham produzindo, colhendo, né, na colheita e do fumo ali na região, que a gente sabe o que isso ocasiona, né, para a saúde desse trabalhador, né, que é considerado trabalhador, no caso, né, mão de obra quanto temporária. mais eles colherem o fumo, no caso, maior quantidade, mais eles ganham. Então, o que eles fazem? Eles ficam até tarde da noite, às vezes, trabalhando, para eles conseguirem ganhar mais, né, uma necessidade deles. E eles, geralmente, eles ficam expostos nesses locais ao trabalho mais penoso, ou seja, em dias pós-chuva que realiza essa colheita, eles carregam o fumo nas costas e quando eles chegam em casa, eles declararam para nós que eles têm tonturas, né, eles têm, passam mal realmente, dores fortes de cabeça, vômitos, né, tudo decorrente porque do veneno, né, que eles ficam no contato. A gente sabe que o fumo, para o cultivo do fumo, são utilizados, né, bastante veneno, falando a palavra assim, bem simples, né. E também a questão das pedreiras, né, que também é um trabalho ali, a gente sabe que o Salto do Jacuí é polo ali, né, das pedras preciosas, né, o garimpo. Então, embora já esteja regulamentada esse trabalho ali, muitas pedreiras legalizadas, ainda há muitas que não estão legalizadas, né, que trabalham fora dessa regularização, né, e eles são expostos também a carregar peso, porque também daí é pelo peso da pedra, né, ou a pedra também de maior qualidade, então eles que são colocados nesses trabalhos, sem garantias, né, mínimo de garantias. Claro que tem alguns que até já têm essas garantias, né. A gente tem, na discussão teórica aí da Sinara, dentro da dissertação, uma discussão que foi, a banca também provocou essa discussão sobre o agricultor familiar, o quilombola estar classificado dentro de uma nomenclatura de agricultor familiar ou não. A gente parte do pressuposto, quando a gente iniciou o estudo, de que ele não era um agricultor familiar, pelo menos nos moldes da nossa região, né? O agricultor familiar da região do Alto Jacuí hoje, ele está, ora, trabalhando com produção de grãos e leite, né? E alguns com produção mais diversificada, mas praticamente todos os agricultores familiares aqui da nossa região fogem do antigo campesinato, né, que a gente trabalhou aí na população quilombola, e estão inseridos no mercado. Então, eles vendem os produtos dele para o mercado, né? Eles acabam se organizando para o mercado, seguindo a lógica do mercado, né? Então, é isso que a gente vê na agricultura familiar aqui na região do Alto Jacuí. E essa comunidade quilombola, a gente partiu então do pressuposto de que era diferente, né? De que essa reprodução social e econômica dele nada tinha a ver com esse agricultor aí que nós temos aqui na região do Alto Jacuí. E a gente percebe então, na realidade, que existe uma tendência de que ele vá seguir esse mesmo destino, assim sendo, né? Que ele possa, talvez, se transformar num agricultor familiar enquanto categoria e que daí acessa outro tipo de política agrícola e outro tipo de objetivo geral aí das políticas para a agricultura familiar. Então, quando a gente estuda a reprodução social e econômica e levando em consideração, como eu falei, essas outras variáveis culturais, de religião, enfim, que estão atreladas principalmente à posse da terra, né, desses agricultores quilombolas, que é dado pelo INCRA a partir de 2003, né, que dá a titulação da posse da terra aos quilombolas, a gente percebe aí, então, que esse agricultor familiar está fora desse contexto de política agrícola que é direcionado para ele. Né? Então, um estudo, uma das contribuições bem importantes que o trabalho que a Sinara fez, estudar a reprodução socioeconômica de uma comunidade, verificar até que ponto as políticas que foram criadas para ela estão dando resultado. Né? Principalmente a política de manter, que é o grande objetivo macro, né, das políticas do INCRA, que é manter e organizar e para que esse agricultor quilombola possa da terra tirar seu sustento, né? E a gente percebe, então, que esse estudo mostra que está indo para outro lado.
né, principalmente com a soja, né, com a produção de soja ali dentro da agricultura quilombola, que segue uma lógica, uma dinâmica do desenvolvimento agrícola aqui da região do Alto Jacuí. Está indo no mesmo sentido. E a gente, né, dos nossos questionamentos, né, como que está a vida de vocês hoje, né? Então, a maioria diz que hoje está melhor, né? E por que está melhor, né? E se deve em grande parte por causa da conquista da terra, que era o sonho deles, né? Eles dizem que hoje eles não são mais escravos, hoje eles têm como se sustentar, né? Mas também é importante dizer que esse sustento, ele não é o sustento econômico diretamente que vem da terra, porque eles não estão colhendo o resultado ainda da soja, né? O sustento para eles é que a terra traz vida para eles se reproduzem também através disso, né? Claro que a gente se deparou com uma realidade que eles plantam, muitas vezes, uma grande quantia. Esse ano que a gente fez a pesquisa, eles tinham plantado mandioca e sobrou mandioca, né? Daí a gente questiona, mas por que não vender, né? Não é prática deles comercializar o produto, e sim, em primeiro lugar, é para alimentação deles, para consumo, para os animais, para trocas. Eles realizam muito isso entre eles, né? Também por troca de serviço, né? Também teve isso. E então a renda deles, na realidade, nós pesquisando, ela vem desses trabalhos fora da comunidade, né? Não somente agrícolas, né? Também um grande número de aposentadorias na comunidade, também ajuda dos benefícios sociais, que é o Bolsa Família, né? Que vem. E aproximadamente uma renda de um salário mínimo, né? A gente verificou também que há muita precariedade ainda na comunidade, né? Com certeza, claro, não quero encaminhar já para o final, né? Mas, na verdade, teria que ter uma possibilidade de um desenvolvimento sustentável, né? Pensar que para eles se reproduzirem, né, não teria que ser por esse viés que é o cenário que rodeia eles, né, que é o cenário de relação com o mercado, né? Se tivesse essa possibilidade, porque a gente verifica que há ainda, né, é uma tendência, claro, mas a vontade de muitos é permanecer, né, ser esse quilombola, né, que repassa esses saberes, que vive ali com tranquilidade, né, da maneira deles, né, não é a nossa maneira, porque às vezes a gente pode chegar lá e verificar que eles estão na casa do vizinho de tarde, por exemplo, daí tu, no teu olhar, diz, não, mas agora é hora, teria que estar trabalhando, Sim. né, é totalmente diferente do nosso olhar, né, e isso tem que ser respeitado, né, tem que ser respeitado, com certeza. O mais importante, só reforçando o que a senhora falou, é uma comunidade onde tem uma especificidade diferente, né? A batata doce, por exemplo, que em uma agricultura familiar tradicional seria consumida em casa e vendida para o mercado, ali eles trocam, né, dão de presente para as visitas que chegam nas propriedades, né? Eles dão para os animais da mesma forma. Mas eles acabam cultivando uma questão que já há muito tempo se perdeu dentro da agricultura, que é a questão das trocas, né? Antigamente você produzia determinado produto e você não tinha como armazenar ou como refrigerar, você trocava com outra pessoa e depois mais tarde trocava com outro, então você tinha determinados produtos o ano todo, né? Principalmente a questão da carne, Sim. produzia, entregava para outro, depois outro produzia, entregava para outro, e lá isso ainda se mantém, lá na comunidade quilombola, então isso é muito importante, essa questão, e reforçando de novo a questão do respeito que se tem que ter por essa comunidade tradicional. Fomos na Semana da Consciência Negra, participamos de um evento lá na comunidade Júlio Borges, isso deixou muito claro para nós. Esse orgulho que eles têm de ser quilombola, de estar ali, né, e de pertencer a esse grupo, né. Exatamente. Uma das nossas questões aqui a vocês é justamente essa. Como é que este povo ele lida com esta questão cultural, né, que é a do povo negro? Eu acho que eles lidam muito bem, né? Nós é que não lidamos muito bem, né? Muitas vezes porque a gente quer interferir com o nosso olhar ocidentalizado, digamos assim, né? Como eu disse antes, a gente chega lá e quer que as coisas sejam como eu vivo aqui, né? E eu acho que é esse respeito e essa obrigação até mesmo do mestrado, né? Que eu digo assim, de estudos, que tenham mais estudos, o quanto foi importante isso,
de auxiliar, né, de colocar à disposição também ideias de preservação desse patrimônio, né, porque eles têm aquele patrimônio material, mas também imaterial. E a cultura deles, se a gente chegar lá, é muito claro, assim, né, como eles vivem a questão da família, né, o quanto eles cuidam da sua família, os seus filhos, o colorido nas roupas, né, também, que é muito peculiar da matriz africana, né, as danças também, né, com certeza a gente fez essa atividade na Semana da Consciência Negra, eles apresentaram, a gente possibilitou, contribuiu com eles para que suscitasse isso que estava um pouco apagado, a questão das danças. Nossa, e tá vindo com tudo, assim, sabe? Estão se soltando mesmo, né? E a comida também, né? Eles ainda, na base do milho, né? Muitos alimentos, sim, né? Até na pesquisa eu trouxe lá como é que era? É o pão, um pão de panela, né? Que eles chamam, que era a base de milho. Assim como as outras, outros alimentos também, né? Que fazem parte aí. E ao mesmo tempo também há um processo de aculturação na comunidade e um deles é em relação à religiosidade. A gente sabe que seria então as religiões da matriz africana que a gente entenderia que seriam as que estariam presentes lá, né? E na nossa pesquisa nós verificamos que é dividida em duas religiões, né? São evangélicos, se declaram evangélicos, 50% aproximadamente e 50% então católicos, né? Então isso no decorrer do tempo foram submetidos então a esse processo de aculturação, né? E como essa comunidade quilombola ela se vê na questão da inclusão? Eu quero dizer com isso se há um sentimento de exclusão ou não. Olha, não foi o foco do nosso trabalho, assim, exatamente, né? Mas na verdade, hoje eles se sentem muito melhores, né? Como eu falei antes, eles se sentem muito melhores porque eles podem se desenvolver mais através dessa conquista da terra. Mas há muitas lacunas ainda lá na comunidade em relação à saúde, educação, né? Mesmo que tenha hoje muitos avanços, né? Um dos avanços também que nós elencamos da educação é que hoje jovens, né, que estão terminando o ensino médio, têm a oportunidade de ingressar numa universidade, né? Já teve 3 pessoas, né, 3 jovens que conseguiram ingressar, estão cursando, inclusive uma delas está fazendo medicina, né, que ingressou esse ano em Rio Grande, né, na Universidade de Rio Grande. Então são oportunidades políticas públicas que foram criadas, né, para incluir, né, esses quilombolas, que são muito importantes, inclusive. Mas claro que ainda há muitas lacunas, né? Ainda há muitas lacunas, com certeza. Para finalizar, então, eu pergunto a vocês, o que vocês pontuam como as maiores dificuldades na realização desse estudo? Eu não vi dificuldade pelo fato da Sinara estar já presente lá pela Caritas. Chegar numa comunidade é muito difícil, principalmente quando trata-se de agricultores, né? A gente sabe todo o trabalho que eles têm e algumas resistências, muitas vezes, de falar, e até porque muitas vezes ele participa de uma pesquisa e a pesquisa não retorna para ele, né? Então, talvez não tenha sido tão difícil chegar na comunidade e permanecer durante a pesquisa pela aproximação que a Sinara tinha com a comunidade. Então, isso nos facilitou bastante. Eu deixo aqui uma discussão que acredito que talvez seja uma das contribuições bem importantes, além de, como eu já falei, dar voz e visibilidade para essa comunidade. O mestrado agora tem um outro desafio aí, que é levar esse resultado para projetos para a comunidade. Né? Então, nós temos todo um diagnóstico realizado, nós temos questões pontuais aí dentro desse estudo e já estamos nos organizando para participar de editais de financiamento para fazer projetos para a comunidade. Então, essa talvez seja uma das contribuições bem importantes desse projeto. Eu também, olhando assim, agora que já passou, porque a gente sabe o que é, né, tu fazer uma dissertação, né, quem passou por isso na hora, tu parece que é um horror, né, mas agora que já passou, a gente esquece a dor, né, é como um parto, né. Mas eu acredito que realmente já ter o conhecimento prévio facilitou, mas mesmo assim, eu acho que foi entender
que eles tinham, eram pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes que, na verdade, tinha que ter essa conquista também e essa cumplicidade. Então, se eu tivesse ido lá como uma pesquisadora que não tivesse esse apaixonamento pela comunidade quilombola, eu não teria tido esses resultados deles, sabe? Não teria conseguido essas informações. Então, antes de eu fazer a pesquisa, existiu uma relação, sabe? Existiu uma relação, porque eles também são muito, digamos assim, não sei se seria a palavra certa, mas ressabiados, né? Eles já sofreram muito, eles têm na sua memória um passado de sofrimento, né? Então, as pessoas muitas vezes chegam lá para se aproveitar, né? Ainda mais agora que eles têm a terra. Então, hoje eu não vejo dificuldades, assim, sabe? Eu acho que foi muito bom e com certeza ainda quero fazer mais estudos com eles, né? Com certeza, um tema que rende muito e é muito bacana a gente discutir, aí conhecer novas culturas e principalmente a questão do respeito, né? Respeito à cultura deles, ao modo de viver deles. Então, muito obrigada pela participação de vocês, Sinara, professora, muito obrigada. Obrigada. Ficamos por aqui com o programa Práticas Socioculturais e até um próximo encontro tratando sobre mais dissertações do mestrado aqui da Universidade de Cruz Alta. Até mais!